Shalom, amados. Sejam bem-vindos a mais um culto mais do Tocantins. A todos em casa que nos assistem pelo canal YouTube Graça e Paz. Vou ler Salmo 19 para vocês. Diz o seguinte: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. O ensino do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseia na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doce até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhe obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitos a ti. Ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Amém. Glorificado ao santo nome do Senhor. Vamos orar, irmãos? Pai amado, eu me coloco novamente na tua santa e gloriosa presença, Pai. Pai querido, eu sou indigna de estar aqui no teu altar sagrado, Senhor. Mas pela tua misericórdia, tu permitiste que eu pudesse vir aqui hoje falar da tua palavra. Oh, Pai amado, eu convido o teu Santo Espírito para se fazer presente neste culto essa noite, Pai. E vim ministrar em nossos corações, Pai. Vem falar conosco, Senhor. Oh, Jeová, o que seria de nós se não fosse a tua misericórdia? O teu amor, Senhor, por nós. Nos ajuda, Senhor, a caminhar em retidão. Nos ajuda, Senhor, a trilhar o caminho estreito, Pai. Pai amado, às vezes é tão difícil. Mas sabemos que pelo teu Santo Espírito nós podemos conseguir alcançar, Senhor. Ah, Jesus, tenha misericórdia de nós, porque somos ingratos, Senhor. Pai amado, que possamos nos purificar na tua presença. E quem sabe um dia possamos estar diante do teu trono sagrado, Senhor. Te rendendo glórias, ó Pai. Como os anjos e os querubins estão neste momento adorando a ti, Senhor. Ó Senhor, venha falar em nossos corações hoje. Se tem algo, Pai, ainda que te entristece, Santo Espírito, venha falar conosco. Para que possamos nos arrepender de coração, Senhor. E não voltar, Senhor, aos velhos pecados, Senhor. Tenha misericórdia das nossas almas, Pai. Porque somos ingratos, Senhor. Pelo tamanho amor que teu Filho teve por nós naquela cruz, ó Pai. E muitos de nós não reconhecem o sacrifício da cruz, ó Pai. Nós vemos uma humanidade toda, Senhor, caminhando, marchando com louvor para o inferno, porque não reconhece o sacrifício da cruz. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que ouvem a mensagem, mas não querem compreender. Ó Espírito Santo, a tua palavra diz que não é por força nem por violência. Por isso eu clamo humildemente, Espírito Santo, meu amigo consolador. Venha falar aos corações desiludidos. Venha falar aos corações que permanecem, Senhor, no engano, Senhor, e não querem se libertar, Senhor.
A tua palavra diz que tu és educado, Santo Espírito. E tu não invades, Senhor. Mas eu peço humildemente, não nos dê escolha, Pai. Porque somos mal, de natureza mal, somos pecadores, Senhor. E quando o Senhor nos dá escolha, Pai, a gente tende a voltar para os mesmos erros, Pai. Não permita, Senhor, que pecamos contra Ti, Senhor. Nos ajude a permanecer reto na Tua presença, Pai. É tão difícil caminhar, Senhor, porque o inimigo, Pai, está o tempo todo ao nosso lado, tentando fazer com que caímos, Pai. Mas se tivermos a mão do Teu Santo Espírito, nós conseguiremos chegar pertinho de Ti e alcançar o Teu coração, Jesus. Oh, Senhor, visita o asilo, visita os hospitais, visita os irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, Senhor. Venha falar aos corações de todos aqueles, ó Pai, que estão entristecidos neste momento, que estão neste momento passando por alguma dificuldade, Senhor. Espírito Santo de Deus, leve ao nosso Criador tudo o que nós ofertarmos nessa noite. E que nós possamos ofertar o nosso melhor, dar o nosso coração a Ti, Jeová, porque Tu mereces o melhor de nós, Senhor. Porque o que mais que nós fizemos para Ti é pouco, Senhor, pelo tamanho do amor. Que possamos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a Te amar, a ser grato, Senhor, a cada dia. Tu te nos dá o primeiro em tudo, Senhor, o nosso respirar, tudo, Pai, quando acordarmos, Senhor, as nossas atitudes, ó Pai, será elevado a Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ajude a caminhar. Sem a Tua mão nós não conseguiremos, Senhor. Ajude-nos a permanecer reto na Tua presença, Pai. Espírito Santo, sonda cada coração aqui presente, Pai. Ministrando, Senhor, que cada palavra hoje ministrada por Ti venha trazer mudanças necessárias para a nossa salvação, Pai. Nós Te glorificamos, Senhor. Toma o Teu lugar de honra nesse púlpito, Pai. E Te agradecemos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar a diaconisa Ana Karen para o louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Shalom, amado Jesus. Vamos adorar o Senhor. Oh, Senhor, nós somos dignos de estar aqui. Mesmo não merecido. Aleluia! Glória a Deus! Dono do mundo, dono do meu coração, é soberano, teu domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, meu refúgio, libertador. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Senhor, tenha misericórdia de nós.
Somos nós para te adorar, Senhor. Quem somos nós? Todo do mundo, todo do meu coração é soberano. O domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. Essa é minha força, meu refúgio, libertador. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, majestoso, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Quem é aquele de pecados perdoa? Quem é aquele que traz mudança de vida? Quem somos nós para entoar o teu nome, Senhor? Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor. Glorificado seja Glória a o teu nome. Deus. Glorificamos o teu nome, Senhor. Senhor, nós não precisamos. Glorificamos o teu nome, meu Jesus. Glorificar e exaltar a ti, Senhor. Senhor, Graças a nós existem em nós, Senhor, o teu perfume. que teu amor e que a tua misericórdia, Senhor, esteja no nosso meio, ó Jesus. Aleluia, Senhor. Jesus, que possamos adorar a ti, Senhor, pois tu és o único digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder. Ah, Senhor, que estamos aqui para te adorar, Senhor. Somente para te adorar. Ensina-nos, Senhor, a exaltar a ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a glorificar o teu nome, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos venham
só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Glória a Deus, Senhor, que o nome é santo e poderoso, Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os teus olhos percam o brilho do primeiro amor. Hoje não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Tu és adorado, Senhor. Glorifico, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Adore ao Senhor, amados. Estamos aqui para adorar o Senhor. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade, porque teu é o rei, o poder e agora para sempre. Também no deserto vocês viram como o Senhor, teu Deus, os carregou como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorrem até chegar a este lugar. Deus é poderoso e Ele está aqui. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Agora, Senhor, estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Agora, Senhor, estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, Deus que és na escuridão.
Estás ali, tocados corações, te adorarei, te adorarei, Senhor. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, Deus da escuridão, Deus quem eu é. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, Deus da escuridão, Deus quem eu é. Estamos corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, estamos corações, tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, Deus da escuridão, Deus é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, Deus da escuridão, Deus é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão, Deus é quem tu és. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor! Glória ao nome do Senhor! Amém, queridos? Glória a Deus! Uma salva de palmas para o Senhor Jesus! Aleluia! Como o Senhor é bom, como a tua misericórdia é duradoura, o Senhor é bom, amado, o Senhor é bom. E é por Ele, e para Ele são todas as coisas. Nós só estamos aqui por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para adorar, exaltar, glorificar o santo nome do Senhor. Amém? Caso contrário, nós não estaríamos aqui, amados. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir os livros da palavra de Mateus, capítulo 24. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Hoje nós iremos aprender um ensino bastante valoroso da parte do profeta. E esse ensino tem como título que estamos vivendo os dias de Noé. Estamos vivendo os dias de Noé. Então nós vamos ver Mateus 24, 3, e depois nós vamos ver o 37 ao 38. Amém?
Mateus 24, 3. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Agora vamos para o 37 e o 36 até o 38. 36 diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Amém? Vamos até aqui. Pode se sentar na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bate um pouquinho aí de gentileza. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amados e amadas do Senhor. Eita bom. Glória a Deus. Precisamos focar na palavra de Deus, no aprendizado que o Senhor quer nos trazer nesses últimos dias, nesses últimos instantes da igreja na face da terra. Hoje o Senhor veio nos dizer algo bastante importante sobre o tempo em que nós estamos vivendo. E o título da mensagem, como eu já disse, é que nós estamos vivendo no tempo de Noé. As coisas dos dias de hoje, elas estão como na época de Noé. No verso 3 do capítulo 24 de Mateus, nós vemos um diálogo, o início de um diálogo entre Jesus Cristo e seus discípulos. Esse diálogo, ele resulta do fato de que os discípulos, ao saírem com Jesus Cristo, olham para o templo, para aquela estrutura maravilhosa, aquela obra-prima feita por mãos humanas, e diz ao Senhor: olha que coisa bonita, Senhor, olha que templo lindo. E o Senhor Jesus disse que derruba e constrói em 3 dias. Desse diálogo surge, dessa afirmação dos discípulos, surge um diálogo, talvez um dos maiores diálogos entre Jesus e os seus discípulos, onde Jesus vem nos falar sobre os sinais que antecedem a sua vida, os sinais que haveriam de acontecer. O Senhor traz um alerta para a igreja dizendo que haveriam de acontecer sinais antes da sua vida. E que quando esses sinais acontecessem, nós precisávamos ficar atentos para com eles. Então, de todos os sinais que o Senhor vem trazendo, no livro de Mateus capítulo 24, nós hoje vamos falar sobre os dias de Noé. Sobre quando o Senhor diz que haveria um tempo em que as coisas que aconteceriam na nossa época, no nosso tempo, elas estariam iguais aos dias de Noé. Tudo aquilo que aconteceu lá nos dias de Noé. E que nós precisávamos atentar para isso. Porque a tal qual nós veremos que é preciso andar conforme Noé andou. É um diálogo entre Jesus e os discípulos e que espiritualmente aponta para a vida do Messias. Quando Jesus diz sobre aquele templo e que ele voltaria, Jesus está dizendo que um dia tudo se consumaria. Você tem, por favor? Pode se sentar. Obrigado. Ele está dizendo que um dia tudo se consumaria. Que um dia a grande promessa, porque Jesus aqui, meus amados, Jesus entrega para a humanidade uma profecia. E essa profecia ela tem que se cumprir. Amém? Inúmeros foram os sinais. Inúmeros foram os sinais que o Senhor trouxe. Que o Senhor apontou nesse diálogo para que a igreja entendesse. Olha, anteriormente ao versículo 36, o Senhor fala de guerras, rumores de guerras. Abaixa mais um pouquinho, por favor. Pode até deixar sem. Faz o barulho da música aqui, da chuva, que é música, né? Então, amados, o Senhor está falando de guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares. O Senhor fala do amor de muitos se esfriaria. Tudo isso são sinais que o Senhor fala para que a igreja entenda a proximidade da vida dele. E aqui ele esbarra para dizer sobre o tempo de Noé. Amém?
No verso 36, versículo 36, o Senhor diz assim: porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, e unicamente o Pai. Amados, quando o Senhor me trouxe essa palavra hoje, o Senhor me trouxe uma revelação da qual eu ainda não tinha entendido até o dia de hoje. Porque todo mundo conhece essa palavra. Todo mundo conhece essa palavra. Dia e hora ninguém sabe. Mas por que Jesus Cristo inicia o discurso do tempo de Noé, para falar do tempo de Noé, dizendo: o dia e hora ninguém sabe? Qual é o motivo? Sabe, o Senhor me levou a pensar, estando eu, talvez, ali, sentado com Jesus Cristo, por que Jesus Cristo me diria isso? Por que Jesus Cristo diz para nós hoje, começa essa parte, como nos dias de Noé, dizendo: olha, ninguém sabe o dia nem a hora. Porque, amados, Jesus está querendo nos dizer que nós precisamos observar os sinais. O que Jesus está nos dizendo com essa afirmação, ninguém sabe o dia nem a hora, é que nós não podemos ficar esperando algo vir do céu e nos dizer o que vai acontecer. Nós não precisamos ficar esperando o próprio Jesus descer na frente nossa e dizer qual é o caminho certo, e dizer por onde temos que andar. Porque conforme a palavra dele, ele está dizendo: vigiem, prestem atenção, porque algumas coisas vão acontecer para que vocês entendam o tempo em que vocês estão vivendo. Então é como se os discípulos ali estivessem esperando uma resposta do tipo assim: olha, faz o seguinte, quando eu estiver perto de voltar, eu vou avisar vocês, eu mando um telegrama para vocês. Eu mando na época nosso WhatsApp, né? É como se os discípulos estivessem esperando essa resposta. E Jesus disse: não vai ser assim. Ninguém sabe o dia nem a hora. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o coração do ser humano. Jesus sabia e sabe até hoje, e saberá eternamente, que se, por exemplo, Jesus dissesse: é amanhã, não haveria ninguém que não viesse para a presença dele. Mas não por querer a presença dele, não por querer viver com Deus, não por querer abandonar tudo que o mundo lá fora oportuniza para as pessoas, mas simplesmente com medo do inferno. Então, ok, eu vou viver até a meia-noite, eu vou fazer tudo o que eu tenho direito, mas a partir da meia-noite agora, então, eu vou ficar ali porque eu vou ser arrebatado. Não será assim. Jesus não vai avisar, será hoje. Deus não vai nos avisar, é amanhã. Não, ninguém sabe o dia nem a hora. Justamente porque só estarão na presença do Senhor aqueles que realmente amam o Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Então precisamos entender que os sinais que o Senhor nos apresenta no livro de Mateus, capítulo 24, são para que nós possamos estar atentos para a hora em que nós estamos vivendo, o tempo em que nós estamos vivendo. Para que nós entendamos que esses sinais, eles são para o nosso alerta. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: olha, quando vocês virem isso acontecer, acendam um sinal vermelho. Amém, igreja? Amém. Acendam um sinal vermelho. Porque a minha vida está muito próxima, a minha vida está muito perto. Versículo 37. E como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus faz uma afirmação. Jesus nos aponta como seria, o que estaria acontecendo quando estivesse perto da tua vida. E qual é a afirmação que Jesus fala? Qual é o sinal, qual é a direção que Jesus dá? Jesus diz: olha, quando vocês virem que a terra ela está igual nos dias de Noé, então saiba que eu estou às portas. Saiba que eu estou muito próximo de voltar. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Então o Senhor nos fala sobre um dos sinais mais importantes da sua vida. Ou seja, ele afirma na sua vida acontecerá como aconteceu nos dias de Noé. É o que está dizendo aqui no verso 37. Então qual é a mensagem que o Messias está transmitindo para a igreja? Para nós que somos a igreja do Senhor. Qual é a mensagem? O Senhor está dizendo para que fiquemos alerta. Amém, queridos? Para que nós, então, entendemos que a vida dele, ela pode acontecer a qualquer momento, a partir do tempo em que os sinais, eles se cumpriram. Aqui há um paralelo. Aqui também Jesus está dizendo que não será assim como muitos pensavam. Tem muita gente aí, hoje eu ouvi uma pessoa escrevendo na internet,
dizendo que, se Cristo não voltar logo, eu nem sei. Por isso que as pessoas estão saindo, por isso que as pessoas estão se desviando. Mas Cristo está dizendo que há um parâmetro. Há um parâmetro. Não seria assim como as pessoas pensam. Há um parâmetro. E qual é esse parâmetro? Sinais. Então o Senhor diz que não será nem antes e nem depois, mas será durante o tempo dos sinais. E ele fala dos sinais que já aconteceram e estão acontecendo diante dos nossos olhos, e ele fala de um dos mais importantes sinais, que é o tempo de Noé. As coisas conforme o tempo de Noé. A volta de Jesus Cristo vai acontecer exatamente como aconteceu no tempo de Noé. Nós veremos aqui. Amém, queridos? Noé ficou 120 anos construindo a arca. Nós vamos ver. Amém? Glória a Deus. Para que saibamos, soubermos, para sabermos quando os dias estão iguais aos dias de Noé, precisamos compreender exatamente como eram os dias de Noé. Isso é muito importante, extremamente importante. Porque como nós saberemos que os dias de hoje, ou que os dias vindouros, ou que os dias que passaram, eles são esses dias que Jesus está falando. Nós precisamos compreender como eram os dias de Noé. Nós precisamos entender como as pessoas viviam naquela época, para nós compararmos com o nosso tempo hoje. Amém? Compararmos com aquilo que está acontecendo hoje. Ao passo em que o Senhor Jesus instrui a igreja e fala dos sinais que marcariam a sua vinda, e que, na verdade, ele está fazendo apontando para Noé. Jesus está apontando para Noé. Sua pessoa, seu caráter. Por quê? Porque Noé foi salvo. Isso é importante que nós entendamos. Em meio àquela geração perversa, em meio àquela geração adúltera, com todo o tipo de maldade e iniquidade, conforme nós veremos na palavra, Noé foi salvo. Então, Jesus está instruindo a igreja a olhar para Noé. Olhem para Noé. Vocês querem ser salvos? Olhem para Noé. É isso que Jesus está falando. Enquanto o resto do mundo foi destruído, Noé foi salvo. Só foi salvo Noé e sua família e os animais que o Senhor deu para ele. O resto foi destruído. Mulheres, crianças, animais, outros tipos de animais, tudo foi destruído. Só se salvou Noé. Então eu preciso olhar para Noé. É isso que o Senhor está dizendo. Então vamos examinar os dias de Noé. Vamos ver como eram os dias de Noé e comparar com os nossos dias. Precisamos compreender isso. Se nós não entendermos no nosso espírito como eram os dias de Noé, nós não teremos capacidade de estarmos hoje vivendo os dias de Noé e compreender isso. A gente vai achar o quê? Que é coincidência. A gente vai achar que é assim mesmo. A gente vai achar que é a evolução, que é a modernidade. E o pior, que é o que nós vemos por aí, que anda permeando a igreja. A igreja acha que amanhã vai melhorar. A igreja acha que amanhã vai ser diferente, que tudo vai ficar bom. Os dias de Noé não melhoraram. Os dias de Noé só pioraram. Até no dia que veio o dilúvio. Amém, queridos? No livro de Gênesis, capítulo 6, o Senhor vai nos falar um pouco sobre isso. Gênesis, capítulo 6. Imediatamente, quando nós lermos, nós vamos ver. Gênesis 6, do 1 ao... Vamos ler a partir do 1. O Senhor diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que as receberam. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. 120 anos, amados. E havia naqueles dias grandes gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Versículo 5. Versículo 5 é chave para entendermos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente.
Quando o Senhor fala continuamente, o Senhor está dizendo que não parava a maldade. A maldade, ela só aumentava. A perversidade, ela só crescia. Continuava o coração maldoso. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal e até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de ter havido feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. Aleluia, igreja! Glória a Deus! Então nós começamos a compreender algumas questões que foram citadas anteriormente. Imediatamente, quando nós lemos esse livro de Gênesis 6, nós vemos que fala sobre o tempo de Noé, nós vemos que algo está fora do lugar. Há uma controvérsia, uma discórdia, quando nós lemos essas passagens. Nós vemos no verso 5, que o verso 5 ele é chave para entendermos como era que estava no tempo de Noé. Nós vemos no verso 5. No 7, Deus determina o juízo sobre a terra. Na verdade, sobre os homens, porque a terra permaneceu. Mas os homens, Deus havia ali planejado destruir todos os homens, tirar da face da terra a humanidade, por causa da perversidade do coração do homem, por causa da maldade, por causa do pecado, por causa de tudo aquilo que era mal, como diz a palavra, que tinha se alastrado. E o Senhor, ele faz questão de dizer que é continuamente. Ou seja, não havia arrependimento, não havia mudança. Quanto mais se praticava o mal, mais se buscava o mal. Quanto mais o mal tomava conta da terra, mais, dia após dia, eu disse hoje, no culto passado eu disse aqui que as coisas estavam terríveis e que nós veríamos coisas piores. E a irmã Maria disse misericórdia. E é isso que temos que falar, misericórdia, porque o que nós já estamos vendo, e coisas piores virão. Imaginem, o dia de Noé era assim. A palavra diz que eles faziam maldade, e a maldade ela não parava, ela não tinha fim, ela não tinha intervalo, ela era continuamente, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Imediatamente, vemos uma controvérsia entre o homem, uma controvérsia para com o homem. Que homem é esse? A criatura que Deus criou, que Deus deu o seu fôlego de vida, colocou nele uma parte de si. E a vontade do próprio Deus, há uma controvérsia aí, há algo errado aí. Quando nós lemos a palavra e nós ouvimos o Senhor dizer que os filhos de Deus entraram as mulheres dos filhos dos homens, nós vemos algo errado. Porque se nós temos conhecimento da palavra, nós sabemos que o Senhor instruiu aos homens, aos seus escolhidos, que é a raça do Senhor. O povo escolhido não pode se misturar. Amém? Então nós já vemos de cara que algo está errado. E o que vemos agora, à medida em que o tempo passou, o Senhor olha para a criação e vê uma epidemia, inacreditável epidemia, global, de quê? De perversidade, de iniquidade, de pecado consumindo a terra. Quando o Senhor olha para a terra, nessa ocasião do tempo de Noé, o Senhor vê que já não tem mais jeito, porque a maldade ela é continuamente, ela não para, ela não se encerra. E o Senhor vê tudo aquilo, o Senhor contempla tudo aquilo diante do trono dele. Então vemos o Senhor dizer que está triste. Olha só, amados, isso é bastante poderoso. A palavra diz, na palavra que nós lemos, o Senhor diz que está triste, que o coração do Senhor está partido, que o coração do Senhor está cheio de dor, está contristado, por ter criado o homem na terra. E por isso ele disse que iria destruir, ele iria fazer com que o homem desaparecesse da face da terra. Estão compreendendo isso? O pecado, a maldade, ela se alastrou de uma forma tão grande na terra, que Deus olhou para a terra e disse: eu vou acabar com a humanidade. Eu vou desfazer o que fiz. Não vai ficar rastro, porque aonde a água passa não fica rastro da humanidade na face da terra. Foi isso que Deus disse. Esse é o Deus de amor que é pregado aí fora.
que as pessoas esquecem que também é Deus de justiça. Amém, queridos? Então o Senhor diz que acabaria com a raça humana. Precisamos entender que quando o Senhor ele fala que ele se arrepende de ter criado o homem, ele não está assumindo que errou. É preciso entender isso. O diabo ele é tão terrível, ele é tão maquiavélico, que ele plantou na cabeça das pessoas que errar é normal porque Deus errou mediante essa palavra. Eu ouvi isso quando nós estávamos envolvidos em um grupo de casais. Eu ouvi muitas coisas a esse respeito. Nem coisas do tipo, mas até Deus errou. Até Deus se arrependeu. Mas se Deus criou querubins, né? Se Deus fez uma serpente no deserto. Tentando explicar o motivo dos seus pecados, da idolatria, da adoração a falso Deus. Mas precisamos entender que Deus não se arrepende de ter criado o homem. Deus se arrependeu quando ele olha para o homem e ele vê que a sua criatura, o seu amor maior, foi tomado pelo pecado. Estava sendo consumido pelo pecado. Não havia mais nada de bom. A criatura que ele soprou o fôlego de vida nas suas narinas, ele olha para esse povo agora, assim como aconteceu em Sodoma, ele olha para esse povo agora e ele diz, como é que pode? O meu povo, a minha criatura, aqueles que eu soprei de dentro de mim, o meu fôlego, estão fazendo isso. Amém, queridos? Então precisamos entender, Deus nunca, jamais, guardem isso no coração de vocês, Deus nunca errou, jamais vai errar. Deus não tem defeito, Deus não erra, Deus é perfeito. Então, quando Deus fala aqui sobre o arrependimento, não é porque eu tenha errado em criar o homem, mas ele olha para a terra e ao contemplar, o coração de Deus rasgou, o coração de Deus se quebrou ali. Ele contempla toda a maldade do qual a terra tinha se tornado. Amém, queridos? A tristeza do coração de Deus agora não era por ter criado o homem, mas pela perversidade na qual afundou-se a sua criatura. É justamente o que eu acabei de dizer. Então, no verso 7, o Senhor havia tomado uma decisão de destruir a humanidade e tudo que tinha vida. E tudo que tinha vida. Vamos ver o verso 7 aqui, só para nós entendermos. O Senhor diz assim: e disse o Senhor, destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a árvore dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Amados, então, no verso 7, Deus fala exatamente que acabou o tempo, acabou a paciência, a longanimidade chegou ao fim, e que a terra seria destruída por causa do pecado, por causa da maldade, por causa da iniquidade. Mas tenhamos que ficar chocados e surpresos e maravilhados com a misericórdia de Deus, porque no verso 8, para nossa surpresa, Deus olha para a terra e a palavra de Deus diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso é poderosíssimo. Isso é muito poderoso. Noé achou graça aos olhos do Senhor. No verso 9, o Senhor descreve sobre Noé. Então isso é importante para entendermos. Embora Deus havia dito que tinha tomado a decisão de destruir o homem, fazer o homem desaparecer da face da terra, fazer uma limpeza, deixar a terra sem marcas do homem, então, para nossa surpresa, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé foi salvo. Em meio a toda aquela iniquidade, a todo aquele pecado, Noé foi salvo. E mais do que salvo, Noé não foi somente salvo. Por quê? Como que Noé, em meio a tudo aquilo, em meio à maldade, ao pecado, à iniquidade, ao aumento constante da maldade, em meio àquilo, a tudo aquilo, por quê? Como Noé conquistou para si o favor de Deus? O favor de Deus. Noé foi se achado justo, foi se achado diferente dos demais. Está escrito no verso 9. O Senhor fala sobre ele. Mas Deus é Deus, Rei da glória, Criador de todas as coisas, poderoso eu sou, diz a palavra. Então Deus não tem compromisso de fazer isso ou aquilo, mas Deus
Noé agradou aos olhos de Deus. Então, Noé conquistou o favor de Deus. Guarda esta palavra. O favor de Deus para as nossas vidas. Isso é muito importante nesse estudo. Amém, queridos? Noé conquistou o favor de Deus. Amém? Veremos cuidadosamente e entenderemos que os dias de Noé, eles reencarnaram. Eles ressurgiram. A história se repete nos nossos dias. Os dias de Noé, os dias que estamos vivendo, eles estão parecidos, eles estão caracterizados por uma semelhança tremenda, incrível e muito próxima dos dias de Noé. Amém, queridos? Então também devemos entender que esta é a hora em que a igreja também tem que aprender os caminhos de Noé. Esse é o tempo. Se nós estamos vivendo nos dias de Noé, é o que a palavra quer nos dizer. Se a iniquidade, se a maldade, se tudo aquilo que era no tempo de Noé está acontecendo agora, Noé foi salvo. Noé passou 120 anos construindo a arca. É tempo da igreja construir a arca. É no tempo, agora é o tempo da igreja construir a arca. A igreja precisa olhar para Noé, precisa olhar para os caminhos de Noé. E a igreja precisa saber como ela pode conquistar para si o mesmo favor de Deus em meio a toda maldade, iniquidade, perversidade que está aí fora. Aleluia? A igreja agora, vou repetir, precisa olhar para si e compreender, entender e buscar da forma que Noé buscou o favor de Deus. A igreja, em outras palavras, a igreja agora precisa ter características para alcançar o favor de Deus em meio a tudo isso que está acontecendo aí fora. E não tem nada de diferença no tempo de Noé. Mas a palavra de Deus diz que Noé era um homem o quê, amados? Justo, irrepreensível, era um homem reto. Está escrito no verso 9. Noé era justo, Noé era reto. Noé achou graça aos olhos de Deus. Não é porque Noé era bonito, não é porque Noé era forte, não é porque Noé era rico. Noé não achou graça aos olhos de Deus, não é porque Noé era um guerreiro. Não! Deus não faz acepção de pessoas. Noé achou graça aos olhos de Deus porque era reto, irrepreensível. Noé, aos olhos da palavra, mediante aquela geração, Noé era santo, separado do pecado. Amém? Significando que não havia defeito, não havia culpa. Ninguém naquela geração perversa e maldosa, podia apontar o dedo para ele, para Noé. Ninguém poderia culpá-lo. Ninguém poderia dizer, Noé, não sei, talvez era meio assim. Não, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era reto, justo. Noé era irrepreensível. Não é isso que Efésios diz? Hebreus diz, na verdade, não é Efésios? A igreja tem que ser irrepreensível. A igreja, para entrar no céu, tem que ser irrepreensível. Então, são características de Noé, amados. Precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. E, principalmente, a palavra de Deus diz, no verso 9, Noé andava com Deus. Glória a Deus, aleluia. Noé andava com Deus. Andar com Deus nos remete a quem? Nos lembra quem? Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque é de tempo antes de Noé. Enoque tem as mesmas qualidades de Noé. Noé tem as mesmas qualidades de Enoque. Porque Enoque também andou com Deus. O livro de Gênesis 5, 21, 24 fala que Enoque andou com Deus e Enoque foi arrebatado. Glória a Deus, aleluia! Enoque andou com Deus e Enoque foi arrebatado. Noé andou com Deus e Noé foi salvo. Glória a Deus. Entendam, amados, abram os ouvidos espirituais para compreender o que o Senhor está falando. Agora vemos que Noé também andou com Deus. Olha uma característica extremamente importante. Enoque é a igreja, Noé é a igreja, nós somos a igreja, nós temos que andar com Deus.
Ou andamos com Deus ou não seremos arrebatados como Enoque foi. Ou andamos com Deus ou não seremos salvos como Noé foi. Ficaremos no meio dessa sociedade perversa e dominada pelo pecado que aí está. Ou da própria igreja. Ou da própria igreja apostatada. Cuidado, amados. Precisamos andar com Deus. Lembrem de Adão? Adão andava com Deus. Mas Adão perdeu isso. Nós vamos ver. A instrução do Messias. Qual é, então, a instrução do Messias? No livro de Mateus 24. O que ele nos quer dizer? Qual é a mensagem que ele quer dizer? O Senhor está dizendo, então, para nós ali, no livro de Mateus, o Senhor está dizendo, cuidado. Cuidado, igreja. Igreja dos tempos atuais. Igreja da geração do arrebatamento. Noé não era da geração do arrebatamento. Nós somos da geração do arrebatamento. O livro de Mateus 24 também diz, esta geração não passará sem que essas coisas aconteçam. Tudo passará, mas a minha palavra não passará jamais. Está escrito lá também no livro de Mateus 24. Cuidado, vigiai. Um dos sinais mais importantes que vai mostrar para você, igreja, que aponta para você que eu estou voltando, que o tempo do meu retorno para a igreja chegou, será quando a igreja ver, entender, compreender que o tempo em que ela está vivendo está exatamente como o tempo de Noé. Que o tempo em que ela está vivendo é uma repetição do tempo de Noé. Que a maldade, que a iniquidade, que a perversidade que está nos tempos da igreja, ela é exatamente igual àquilo que acontecia no tempo de Noé. Quando isso acontecia. É isso que o Senhor está nos instruindo lá em Mateus 24. Quando vocês virem que a terra está exatamente como era naquele tempo, acordem! Abram os olhos, abram os ouvidos, porque eu estou às portas. É o que o Senhor está dizendo. Então precisamos entender como era naquela época, no tempo de Noé. Para isso, vamos fazer uma cronologia muito interessante que vai nos falar a respeito dos dias de Noé e como a igreja deve se manifestar, deve manifestar o caráter de Noé. Noé tinha um caráter diferenciado, amados. Noé tinha um caráter diferenciado, Noé não era igual a todo mundo. Quantas vezes eu falo por mim, eu não sei pelos amados, mas eu creio que os amados já chegou nesse ponto de olhar para lá para fora e dizer assim, meu Deus, não, só pode ser eu que estou errado, porque não pode. Está todo mundo caminhando na mesma direção. É uma enchente, é um rio cheio, e todas as águas estão na mesma direção e você nadando contra a corrente. Em certo momento, eu já cheguei e disse, meu Deus, será que eu é que estou do lado contrário? Noé era exatamente como nós. Imagina, amados, Noé construindo a arca num lugar em que nem água havia. Que dilúvio que viria para aquele lugar. Noé estava passando pela mesma coisa que nós passamos hoje. Zombam de nós como zombaram de Noé. Riem de nós como sorriram de Noé. 120 anos, olha lá, ó, doido, louco. Todo dia ele fala que o dilúvio virá. Todo dia ele fala, e cadê? Né, amados? Mas nós vamos ver na palavra que quando o dilúvio veio, não avisou para ninguém. Aleluia! Ninguém foi avisado. Mas Deus é tão misericordioso que o Senhor está avisando para vocês nessa noite. Nessa noite o Senhor está começando um aviso para vocês sobre a vida dele. E isso é misericórdia. Amém, queridos? Por quê? Por causa do caráter de Noé. Noé recebeu o favor de Deus. Noé recebeu a salvação. Então, nós não temos que olhar para aqueles que foram condenados, a não ser para não fazermos o que eles fizeram. Mas nós temos que olhar para aqueles que foram salvos, para aqueles que encontraram o favor de Deus. Noé encontrou, Enoque encontrou, Davi se arrependeu e encontrou o favor do Senhor. Apesar de ter pago pelo pecado, mas encontrou o favor do Senhor. Noé era justo e irrepreensível, mediante aquela geração perversa. E por isso, diferente dos demais, ele não teve que encarar o juízo de Deus.
Diferentemente do resto da geração. Imagina só. Uma terra com bilhões de pessoas. Uma família só. Porque a palavra diz, onde nós vemos, que a terra estava povoada. Não existia só meia dúzia de gente. Diz que a terra, no capítulo 6, diz que a terra estava povoada. A terra estava como está hoje. Para todo lugar tinha gente. Bilhões de pessoas, uma família só. É salvo. Isso é poderosíssimo. Para nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo. E Noé não teve que encarar o juízo do Senhor. Noé não teve que enfrentar a justiça de Deus. É isso que precisamos compreender. O Senhor tem falado para essa nação que tempos terríveis virão. O Senhor tem falado, nós estamos vivendo o cumprimento de uma profecia dada aqui no Rio de Janeiro sobre os insetos. Nós estamos vivendo isso. Lá no Rio de Janeiro e lá em São Paulo, quase que uma epidemia de febre amarela. Várias pessoas já morreram. Até o último dia que eu vi 12 pessoas que tinham morrido no Rio de Janeiro por causa da febre amarela. Profecia dada em 2014, salvo engano, pelo profeta deste ministério, pelo Dr. David Eward, aonde ele falou que Deus mostrou para ele milhões e milhões de insetos nas casas dos brasileiros. Mas o Senhor também disse para ele que algo terrível vai acontecer no litoral do Brasil. Ouçam quem tem ouvidos, ouçam. O litoral do Brasil vai ser varrido. Se Cristo não voltar e nós estivermos aqui, nós saberemos, nós veremos. E vocês se lembrarão disso que está sendo falado aqui neste altar. Juízo de Deus. Noé fugiu desse juízo. Noé não passou por isso. Mas por quê? Porque Noé achou graça aos olhos de Deus. E por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Porque Noé era irrepreensível, justo, reto. E a palavra de Deus diz que a justiça dele, a palavra de Deus diz que a ira dele, que o juízo dele é para quem? Para os seus inimigos. Queiram achar graça nos olhos do Senhor. Queiram que o Senhor olhe para vocês e vocês sejam achados graça aos olhos do Senhor. Queiram se achar retos. Queiram se achar justos e irrepreensíveis diante dos olhos do Senhor. Porque o juízo virá, mas o juízo não é para esses. O juízo é para os inimigos de Deus. Compreendem isso, amados? Isso é muito sério. Muito sério. Amém? E mais do que isso, mais do que ter achado graça aos olhos do Senhor, Noé, ele foi usado. Deus usou Noé para salvar toda a criação, amados. Precisamos entender que nós, que estamos construindo a arca, também temos esta oportunidade de sermos usados por Deus para trazer mais e mais e mais, amados, para ouvir a mensagem poderosa do Senhor. Se nós estamos aqui ouvindo essa palavra, é porque ela está fazendo efeito no nosso coração. Ela está falando algo para nós. O Espírito tem testificado nos nossos corações que a palavra que é pregada aqui é pura e verdadeira. Caso contrário, nós não estaríamos mais aqui. Então o Senhor está dizendo, se nós estamos recebendo essa oportunidade, tragamos mais pessoas, convidemos mais pessoas. Queremos ter. Agora é importante dizer algo. Você não pode convidar alguém por convidar. Ah, não, peraí, é minha obrigação, então eu vou lá, vou chamar aquela pessoa ali. Ó, fulano, toma aí, ó. Né? Vai lá na igreja. Ah, não sei. Ah, não, beleza. Se você não quiser ir, não vá. Não, mas você tem que amar as almas das pessoas. Nós temos que amar as almas das pessoas. Nós temos que chorar por elas e querer que as almas sejam salvas. Quando nós formos convidar alguém, nós temos que olhar para aquela pessoa. Nós temos que ver o porquê que ela está sendo condenada. Nós temos que sentir a tristeza no coração que nós acabamos de ver da parte de Deus por causa do pecado e da perversidade que aquela pessoa está andando. Aí sim, mano, aí você vai e entrega o convite. Porque aí o Espírito vai te usar. Aí você será um Noé do tempo moderno, em que o Senhor vai te usar para trazer aquela pessoa. Mas não faça por obrigação. Não faça para mim, pastor. Não faça para o ministério. Faça para Deus. Nós veremos isso aqui também
né? Se não hoje, eu queria que fosse hoje. Mas, se não hoje, mas nós veremos isso que nós temos que fazer para Deus. Amém? Amém, querido? Amém. Então, como a igreja pode herdar, receber do Senhor este mesmo favor lindo e poderoso? Como, amados? Como? Como ter o que Noé teve? Como conquistar? Como receber aquilo que Noé recebeu? Como achar graças aos olhos do Senhor? Então vamos entender essa cronologia. Quando Deus criou Adão e Eva rejeitaram a instrução do Senhor. Vamos entender. Vamos entender o que devemos fazer para conquistar o favor do Senhor. Para adquirir o favor. Para que o Senhor olhe para nós e nós achemos graça aos olhos dele. Então, nós, diretamente para a criação. Tudo começou lá, amados. Não é porque nós somos a igreja do arrebatamento. Não é porque nós somos a geração que verá a volta do Senhor Jesus Cristo que Gênesis 1 não tem importância para nós. Não. De forma alguma. O Senhor, Ele nos diz que vamos olhar lá para a criação para nós entendermos o que está acontecendo agora. Porque a igreja tem que entender que a Bíblia ela está se repetindo. A Bíblia está se repetindo nos nossos dias. Tanto a parte da maldade, da iniquidade se repete, como a parte santa. Tudo se repete para a consumação de todas as coisas. Amém? Então vamos entender essa cronologia quando o Senhor criou Adão e Eva. Precisamos entender o início. Vamos ver Gênesis 3, 6. Gênesis 3, todo o capítulo 3, ele fala sobre a queda do homem. Gênesis 3, 6, o Senhor diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, o que significa isso, amados? Cobiça com os olhos. Cobiça, desejo. Não foi isso que o Senhor falou aqui no culto passado? Tomem cuidado com os nossos olhos. Porque os nossos olhos, eles são a lamparina do nosso corpo. Se os nossos olhos estiverem em trevas, todo o nosso corpo estará em trevas. Cuidado com os nossos olhos. Cuidado para onde olhamos. Cuidado com o que vemos. O arcebispo Maurício, ele gosta de dizer algo que bastante interessante. Ele diz assim que o que é terrível no homem de Deus, principalmente no homem de Deus, mas também na mulher, mas é mais recorrente no homem de Deus. O que é terrível é conferir. O que é conferir? O homem de Deus vai passando e vem uma mulher que hoje não anda mais vestida, né? Seminua, eu acho que era nos anos 80, agora é praticamente nua, e o homem vê e ele, ao invés dele desviar o olhar, ele confere. Aí é terrível. Aí é... misericórdia, Senhor. Então, os nossos olhos, eles nos traem. E não adianta você pensar que, viu, passou. Não. A própria palavra de Deus diz que quando você vê e deseja, já era. O adultério, por exemplo, já aconteceu. Se o seu coração sentiu aquilo que os olhos estão contemplando, o adultério já aconteceu no seu coração. Eva, quando olhou para aquela árvore, teve isso. Está escrito aí, desejo, cobiça dos olhos, agradável dos olhos. A árvore desejava para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu também com ela. Amém? Então, o que nós temos que entender? A queda do homem está escrita aqui no livro de Gênesis, capítulo 3. O homem foi criado em imagem e semelhança do Senhor. O homem foi criado santo, separado do pecado. Mas em determinado momento o homem caiu. E é disso que está falando aqui. A queda, o capítulo 3, ele nos traz à luz como Adão e Eva, depois de terem sido criados pelo Senhor, recebido do Senhor o fôlego de vida, recebido do Senhor um jardim, onde eles não precisavam fazer nada a não ser cuidar daquele jardim. Eles rejeitaram a instrução de Deus. Disseram não à instrução de Deus. Desprezaram a instrução do Senhor. O Senhor instruiu eles. O Senhor disse, não comam somente daquela árvore, não comam de tudo que vocês verem por aí. Mas não comam dessa. Mas eles desprezaram. Eles rejeitaram a instrução do Senhor. A Escritura traz a condição da sedução, da cobiça dos olhos, a queda do homem, a desobediência.
E o Senhor também fala nesse mesmo capítulo e nos seguintes a consequência da desobediência, a consequência do pecado, a consequência de não, olha bem, de não ouvir, pegar e viver a instrução do Senhor. A consequência disso. Terrível isso. Lá na palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, quando o Senhor fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo, o Senhor diz assim: por isso, muitos entre vós andam doentes e mortos, se não me engano. Mas fala de enfermidade. Por isso, muitos que estão no meio de vós andam doentes, quando o Senhor fala sobre a Santa Ceia indignamente. Por isso, muitos de vós carregam enfermidade sobre si. Porque não recebem a instrução, mas não vivem a instrução. Foi isso, as consequências do pecado para Adão e Eva, e para nós, mediante eles, são essas: doença e morte. A palavra do Senhor diz, amados, a palavra do Senhor diz que o pagamento para o pecado é a morte. A morte é o pagamento para o pecado. Então, é isso que o Senhor diz. E eles rejeitaram a instrução do Senhor, não quiseram. Precisamos fazer uma ligação entre os fatos. Porque vemos um Deus criando todas as coisas, criando o homem com toda a delicadeza, moldando com as suas próprias mãos, entregando para este homem algo de dentro de si, algo que saiu do seu pulmão, o fôlego de vida. Mas então, no tempo de Noé, esse mesmo Deus, ele vem e diz para nós: eu vou fazer desaparecer todo ser vivente da face da terra. Eu vou fazer desaparecer aquilo que eu criei. Precisamos fazer a ligação dos fatos. É um outro Deus, por acaso? Não é o mesmo Deus. É a mesma coisa que nós olhamos para nós hoje. E nós só conhecemos o Deus do amor, o Deus da graça, o Deus do perdão. Então é outro Deus. Não é o Deus que destruiu a terra por causa do pecado. Não é o Deus que salvou Noé porque Noé era justo e irrepreensível. É o mesmo Deus. Nós não temos dois deuses. Nós só temos um. Jeová é o nome dele. Não tem diferença entre ele naquela época e hoje. Para nós são milhares e milhares e milhares de anos. O tempo para nós é muito longo, mas ele é o próprio tempo. Ele é o próprio tempo. Ele é o dono do tempo. Aleluia. Precisamos compreender a magnitude que é o nosso Senhor. Então, o mesmo Deus que criou o homem, que soprou o fôlego de vida, que te deu uma terra inteira para que ele pudesse cuidar, que te deu uma ajudadora, que fez um tremendo milagre, tirou da parte dele e fez a mulher. É o mesmo Deus que está dizendo: agora eu vou destruir todo mundo, agora eu vou acabar com todo mundo. Não, mas por quê? Consequência do pecado. Precisamos compreender que o pecado ele vai nos levar para o inferno. Não adianta, nós não temos que entender outra coisa, porque a Bíblia não fala de outra coisa. Pode ser quem for, pode estar na igreja que for, no ministério que for, pode ser velho, novo, branco, preto, pode ter o dinheiro que for. A palavra de Deus diz que em pecado ninguém entra no reino dos céus. E se só há dois caminhos, céu e inferno, e você não entra no céu, logicamente, quem tiver em pecado vai para o inferno. É preciso entender isso, meus queridos. Tá bom? É preciso amar o céu. É preciso querer estar no céu. É preciso compreender quem era Noé e quais eram as suas características, para que nós também possamos querer essas características. Não é querer Noé como idolatria que nós vemos por aí, mas é querer as características de Noé. É querer viver como Noé vive. Não é idolatrar Paulo, mas é querer fazer a obra que Paulo fez. Paulo não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada. Paulo evangelizou praticamente o mundo inteiro naquela época. O mundo daquela época. Não é idolatrar Maria, mas é viver, mulheres da igreja, viver como Maria viveu, santa e separada para o Senhor, temente a Deus.
não é idolatrar José, mas é viver como José viveu, ouvir a voz do Espírito Santo e dizer: eu confio em ti, Senhor. Vocês acham que foi fácil para José ver a sua esposa grávida, que não era dele, e ficar ali e aguentar aquilo? Só ouvindo a voz do Senhor. E quantos têm ouvido a voz do Senhor e têm deixado seus casamentos? Quantos têm ouvido a voz do Senhor? Porque a voz do Senhor está aqui, ó. José não tinha isso. Maria não tinha isso. Isso aqui estava nas mãos dos fariseus. Cristo precisou vir para nos entregar isso aqui, ó. Cristo precisou pagar o preço para nós termos isso aqui hoje. E nós temos e não queremos. Nós temos e jogamos fora. Amém? Precisamos entender essas coisas. Chegou a hora da verdade. Essa é a hora da verdade. Esse é o tempo da verdade. Amém, queridos? Então é o mesmo Deus. Isso é muito importante de se discutir, entender, né? Porque para isso é preciso voltar no começo de todas as coisas. Qual foi o propósito da criação e onde foi que as coisas começaram a dar errado? Então vemos que no princípio criou Deus o homem e desde o início vemos o quê? O inimigo. O inimigo se apossando da mente do homem. O inimigo colocando coisas na cabeça do homem. Se nós olharmos para a palavra neste ponto, Satanás não mentiu para ela. Satanás falou exatamente o que Deus tinha falado. Deus falou: não comam, aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Satanás só mudou um pouco a conversa. Ele disse assim: não, ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês vão saber a verdade. Vocês vão ter entendimento entre uma coisa e outra. E foi exatamente o que aconteceu. A partir do momento em que eles comeram, eles tiveram entendimento do certo e do errado. E eles olharam para si e viram que estava nu. Entendimento do certo e do errado. Mas desde o começo, então, o inimigo ele tenta arrancar aquilo que é de Deus. Deus acabaram de criar a tua criação, acabaram de colocar o homem no jardim, com toda a preciosidade, com todo amor. Imagine um Deus todo-poderoso, como foi dito aqui. Deus criou o homem para ter intimidade com ele. Deus criou o homem para falar com ele. Deus criou o homem para dialogar com ele, para ser íntimo, amigo dele. E como Satanás agora vem e rouba a criação do Senhor. Tira do Senhor essa oportunidade de ter intimidade, de ser amigo do homem. Precisamos entender, amém? Então, precisamos compreender que vamos ver o que vai acontecer depois da queda de Adão. Porque Adão e Eva, nesse momento que nós estamos falando, mediante a influência do inimigo, eles rejeitaram a instrução do Senhor. Foi a primeira vez que nós vemos um homem, então, desobedecendo a instrução do Senhor. Mediante a influência. A influência. Então precisamos entender que Satanás não peca no seu lugar. Satanás não comeu fruto nenhuma. Quem comeu foi Eva e Adão. Então ele influencia, ele dá oportunidade, ele apresenta a delícia, aquilo que é agradável aos seus olhos, aquilo que é agradável ao seu ventre, o eu, porque eu posso, porque eu mando, porque eu quero, porque eu digo e faço e aconteço. Mas quem peca é você. Ele não peca no seu lugar, mas ele te influencia. Por isso, a importância do jejum, oração e leitura da palavra. A importância de seguir as direções de Deus. Se Adão e Eva tivessem seguido as orientações de Deus, isso não teria acontecido. Mas eles preferiram, optaram por desobedecer. Amém? O que aconteceu depois da queda? Então, quando acontece a desobediência, lá em Gênesis 3, que nós acabamos de ver, a queda do homem, é algo surpreendente que acontece em Gênesis 4:4. Vamos ver o que o Senhor fala. Ao passo em que o homem cai em Gênesis 3, em que o homem renuncia à instrução de Deus e peca, e tira a oportunidade de continuar morando no jardim, abre mão da oportunidade de continuar lado a lado com Deus, andando com o Senhor na viração do dia. Já no capítulo 4, verso 4, o Senhor traz algo surpreendente. Vamos ver o que o Senhor fala. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Em outras traduções diz, e
A oferta de Abel, ela achou graça aos olhos do Senhor. A oferta de Abel, ela atraiu o favor de Deus. Lembra quando nós falamos do favor de Deus ali atrás? Quando Noé, Deus olha para a terra e vê Noé ali, caminhando em justiça, em santidade, em retidão, irrepreensível diante daquela geração. Noé ali era separado do pecado. Noé não se misturava com aquele povo. Quando o homem cai, o que nós vemos aqui agora? Nós vemos a descendência do homem caído, olhando para o Senhor de uma forma diferente. E o Senhor olha para aquilo que foi oferecido a ele. E o Senhor então diz para nós que aquilo é um favor de Deus. Atraiu o favor de Deus. Abel atraiu o favor de Deus, amados. Precisamos compreender isso. No capítulo 4. Então, a palavra, ela volta a falar do favor de Deus. O Senhor olhou com favor para aquela oferta de Abel. O Senhor agora, ele começa uma nova caminhada. Nós vimos, então, que o homem foi destituído do jardim do Éden. Deus ainda estava na terra. Deus ainda estava no jardim. O jardim ainda estava. A Arca da Aliança ainda estava aqui. Porque Abel ofertou a Deus. Caim ofertou a Deus. O Senhor ainda estava aqui. E o que nós vemos logo após a queda de Adão e Eva? Nós vemos que o Senhor os expulsou da terra, mas que o Senhor colocou querubins ali na entrada, no caminho que dava acesso à árvore da vida. Mas aquilo ainda estava aqui, fechado, com querubins, serafins e uma espada flamejante, diz a palavra de Deus. Mas aquilo ainda era presente aqui. Tanto é que Abel sacrificou algo ao Senhor. Então, o que ele está dizendo é que, quando Abel e Caim compareceram diante de Deus, então Deus olhou com favor para a oferta de Abel. Deus olhou com favor para a oferta de Abel. Abel entendeu o que Deus queria. Isso quer dizer que ninguém pode ofertar de forma imperfeita. Abel ofertou de uma forma em que Deus atraiu o favor de Deus. Deus derramou o seu favor sobre a oferta de Abel. Isso é muito importante. Mas então, quando eles vieram, Deus rejeitou a oferta de Caim. O seu sacrifício ao Senhor foi rejeitado. Mas em relação à oferta de Abel, o Senhor olhou com favor. Aleluia! Caim representa toda a humanidade pervertida. Abel representa a igreja santa e poderosa do Senhor. Isso é muito importante de entendermos. O Senhor olha para a oferta de Abel e Abel acha favor de Deus mediante a oferta. O Senhor olha para a oferta de Caim e o Senhor rejeita a oferta de Caim. O Senhor não quer. O Senhor diz, não, eu não quero. Tira de perto de mim. Entendam isso, amados. Oferta. O Senhor está falando da oferta. Então podemos entender que quando Adão e Eva caíram, eles decaíram do favor de Deus. Vocês estão compreendendo, amados? Vocês estão entendendo? Quando Adão e Eva tinham o favor de Deus. Adão e Eva andavam com Deus. O favor de Deus aqui representa você estar na presença do Senhor. Você fazer as coisas conforme agrada ao coração de Deus. Adão e Eva tinham a presença do Senhor. Mas quando nós entendemos aqui que foi necessário que um sacrifício fosse ofertado para que voltasse o favor de Deus, então nós entendemos que o que tinha antes tinha perdido esse favor. Amém? Quem está entendendo diz amém. Amém. Então podemos entender que quando Adão e Eva caíram, eles decaíram do favor de Deus. Perderam o favor de Deus. Perderam o respeito. Perderam a confiança do Senhor. Então vimos Deus restaurando através da oferta de Abel o favor, o respeito, a confiança dele para com o homem.
Foi a primeira vez que nós vemos, então, a restauração do favor de Deus. A restauração da confiança de Deus. A restauração do respeito de Deus para com o homem. Foi quando Abel ofertou, amados. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso para os tempos em que nós estamos vivendo. Precisamos ofertar como Abel ofertou. Amém? Entendemos então que nesse sacrifício de Abel, algumas coisas nos ajudam a entender o caminho para chegarmos a quem? Aonde nós estamos indo, amados? Noé, amados. Noé. Tudo isso é para nós chegarmos a Noé e entendermos quem era Noé, entendermos como Noé vivia, entendermos como as coisas aconteciam, como vivia a humanidade no tempo de Noé, para nós compararmos com os nossos dias e compreendermos que estamos vivendo como no tempo de Noé. Que a humanidade hoje ela está exatamente igual ao tempo de Noé. É por isso que nós estamos caminhando, mas nós temos que entender lá de trás. Se nós não compreendermos os passos da criação, nós não vamos entender depois. Não adianta chegar aqui e dizer para vocês, como já foi dito várias vezes, estamos nos tempos de Noé. Ok, beleza. Mas precisamos entender isso, porque entendendo isso, isso entra no nosso coração. E eu digo para vocês, se vocês entenderem isso, vocês não vão querer ser como Caim foi. Vocês não vão desejar ser a humanidade perversa e pecadora que aí está. É preciso entender. O Senhor diz, Abel ofereceu um sacrifício prudente, um sacrifício zeloso, com muita atenção e muita consideração ao Senhor. Foi o sacrifício de Abel. Essa é uma grande lição para esta geração, para esta igreja. Um sacrifício cuidadoso, zeloso, consciente. Abel trouxe um sacrifício excelente. Tudo que vocês forem fazer, no nome de Deus, façam com excelência. Faça com zelo, com amor, com dedicação. É isso que Deus está falando. É exatamente isso que o Senhor está dizendo. Foi um sacrifício escolhido cuidadosamente. Não foi um sacrifício qualquer. Não foi qualquer coisa. Abel escolheu o sacrifício de uma forma cuidadosa. Abel foi lá e... Abel não pegou o primeiro que apareceu. Abel não pegou... Não, Abel escolheu cuidadosamente. Abel teve zelo, cuidado. Na hora de ofertar, Abel teve amor. E aí você não vê na Bíblia Abel pedindo nada de volta. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele recebeu o favor de Deus. E através de Abel, eu preciso entender essas figuras, amados. A gente fala de Adão, a gente fala de Eva, fala de Abraão, fala de Noé. Abel foi o primeiro, depois da queda da igreja, a ter o favor de Deus de volta. Nós devemos a Abel. Porque Abel nos ensina como sacrificar ao Senhor. Abel nos ensina como ofertar ao Senhor. De que adianta fazer jejum por jejum lá? De que adianta ofertar por ofertar? De que adianta, eu acabei de falar, ir lá fora para convidar alguém por convidar, por obrigação? Não adianta. O sacrifício, entre aspas, que você faz tem que ser perfeito. Tem que ser zeloso, tem que ser com amor, com cuidado, tem que ser com excelência. Nós precisamos entender que o nosso tempo já não é mais nosso, mas é tempo de Deus. É o tempo de Deus. Então, se você entregar um pouco do seu tempo para falar de Deus para alguém, tenha absoluta certeza, igreja, você não perdeu tempo. Você ganhou e muito tempo. Aleluia. Glória a Deus. Estas são lições poderosas para a igreja deste tempo. O que é que você pode fazer hoje para receber o favor do Senhor em meio a uma geração a uma geração depravada, uma geração pervertida, dentre a qual nós vivemos hoje? O Senhor perguntou aquela hora para nós, o que Noé fez para que Noé achasse graça aos olhos do Senhor em meio àquela geração pervertida. O Senhor nos pergunta hoje, o que nós temos que fazer? Como nós devemos agir para que nós também possamos achar
graça aos olhos de Deus, assim como Noé achou, em uma geração que está exatamente igual à geração de Noé. Em uma terra que está exatamente igual ao tempo de Noé, pervertida, perversa, de maldade mais maldade. Nós temos que nos perguntar o que nós temos que fazer para termos o caráter de Noé. Amém, queridos? Abel tem algumas respostas. Então, Abel diz, pelo seu sacrifício, quando ele preparou o sacrifício, ele fez cuidadosamente, criteriosamente, considerando o Senhor, trouxe um sacrifício excelente, o melhor, não qualquer coisa, mas o melhor, isto é, tendo muita consideração pelo Senhor. O sacrifício de Abel aponta para aquilo que é necessário fazermos para atrairmos o favor de Deus. Um sacrifício perfeito, diz a palavra. Um sacrifício generoso, significando que ele não guardou nada para ele. Ele deu tudo ao Senhor. Amados, pelo andar da hora, vocês querem terminar? Só mais ou menos 1 hora. Ai, Jesus, glória a Deus. Quando falamos que Noé entregou tudo ofertado ao Senhor, nós não estamos falando de bens materiais. Abel. Nós não estamos falando de bens materiais. Nós estamos falando de todo o sacrifício que você se coloca à disposição de fazer para o Senhor. Se você se coloca à disposição para evangelizar, não interessa se você vai passar o dia todo evangelizando. Não interessa se você vai precisar, o Espírito vai te conduzir. Mas se você tiver que fazer isso o dia todo, faça. Não tome, mas é porque eu preciso lavar roupa, mas é porque eu preciso ir no shopping, mas é porque eu preciso. Não! Entregue tudo ao Senhor. Entregue tudo, não tire nada para você. Se você resolve sacrificar ao Senhor, sacrifique tudo. E não apenas alguma coisa. Se você quer ofertar o seu dia ao Senhor, oferte tudo que você tem. Não vá ofertar ao Senhor preocupado com o arroz que vai queimar. Não, então não vá. Fique em casa. Mas se você diz, não, hoje eu quero ofertar ao Senhor, hoje eu quero sacrificar algo ao Senhor, então dê tudo o que você tem. É isso que a palavra diz em relação à oferta de Abel. Isso está extremamente alinhado com o que nós vemos no livro de Levítico, capítulo 3, versículo 6, que nós vamos deixar para continuar amanhã. Nós vamos entender que, posteriormente a isso, lá na frente, o Senhor vai instruir o teu povo exatamente conforme Abel fez. A instrução do sacrifício será exatamente como Abel fez. Precisamos compreender essas figuras, amados, para entendermos que vivemos no tempo da perversidade, vivemos no tempo da maldade, da iniquidade, vivemos no tempo em que aí fora o certo é o que é errado. Vivemos no tempo em que dentro da igreja as pessoas vivem de todo jeito, conforme elas bem entendem. Nós veremos isso amanhã. Na época de Noé, elas não estavam preocupadas com o dilúvio. Elas não estavam preocupadas com a promessa, com a profecia que havia sido dada por Noé, pela boca de Noé. Não, elas não estavam preocupadas com isso. Elas estavam preocupadas com nada. Elas viviam um dia após o outro praticando pecado, praticando maldade, praticando iniquidade, hora após hora, como diz a palavra, continuamente, não estavam nem aí para o que estava acontecendo, não estavam nem aí para o que estava vendo diante dos próprios olhos, os sinais ali acontecendo, as coisas, e Noé ali avisando e construindo a arca, e o que adianta? A sociedade, a humanidade perversa, com o coração totalmente endurecido e a mente cauterizada. Adoradores de falsos deuses. Estava desse jeito. E não estavam nem se importando. Mas uma coisa que eu já disse, o Senhor já disse, e ele repete. Ninguém foi avisado depois. O dia e a hora, ninguém foi avisado. Amém, queridos? Então precisamos entender isso. Ok? Glória a Deus.
Aleluia. O Senhor é bom e misericordioso para conosco. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham entendido até aqui. Porque é um estudo profundo da palavra do Senhor. Eu não sei se nós teremos tempo e condições para todo o estudo. Mas nós já começamos a compreender que Deus está falando seriamente conosco sobre a separação do pecado, sobre a separação da iniquidade, da maldade, sobre não misturar com a perversidade que está aí fora e principalmente sobre construir a arca. Nós começamos a compreender que se nós olharmos para o tempo que nós estamos vivendo hoje e olharmos para o tempo de Noé como nós estamos olhando, nós vamos ver algo muito semelhante. E quando nós lemos a palavra e o Senhor diz, será como no tempo de Noé, arrepiem-se, tremam e temam, porque o dilúvio logo virá. O arrebatamento da igreja logo virá. E muitos serão pegos de surpresa. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos terminar. Gostaria que a diaconisa vai orasse enquanto eu oro pela diaconisa da cara aqui na frente. Glória a Deus. Senhor, mais uma vez, Pai, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença. Glória a Deus. Pai amado, eu só tenho a agradecer por mais uma oportunidade. Aleluia. Somos indignos, Pai, Glória de estar aqui na Tua presença, mas pela Tua misericórdia, estamos aqui, Senhor, Glória para Te adorar e elevar os nossos pensamentos a Ti, Senhor. Glória. Pai amado, que cada palavra hoje, essa palavra poderosa que veio diretamente do Teu trono, Pai, possa ter penetrado, Pai, em nossos corações, Senhor. Glória a Deus. E trazer as mudanças necessárias, Pai, para que possamos, Senhor, nos arrepender verdadeiramente, Senhor. Oh, Pai amado, Glória a Deus. que possamos viver uma vida reta, com a nossa vida no altar, Senhor. Pai amado, porque sabemos que de qualquer jeito nós não entraremos, não herdaremos o reino dos céus. Assim a Sua palavra nos garante, Pai. Pai amado, sabemos que não é tempo mais de brincadeira. Sabemos que aqueles que estão brincando ficarão. Sabemos que é tempo de joelho no chão, Senhor, e coração humilde, ó Pai. Na Tua presença, ó Pai, clamando por misericórdia, Senhor. Sabemos que Tu és um Deus justo, Tu és um Deus misericordioso, mas como a Tua palavra diz, Tu não colocará o culpado como inocente, Pai. Por isso eu peço, Senhor Jesus, nos ajude a permanecer reto na Tua presença. Nos ajude, Pai, a caminhar, Pai, no caminho da santidade. Dai-nos santidade, Pai. Dai-nos retidão. Dai-nos justiça, ó Pai. Ó Senhor Jesus, nos reveste com o Teu sangue, Senhor. Para que possamos, Pai, estar com as armas, ó Pai. Porque sabemos que estamos lutando não por forças físicas, mas por forças espirituais, ó Pai. Que querem nos tirar da Tua presença, ó Pai. Que querem nos tirar, Senhor, de uma eternidade junto de Ti, Pai querido. Pai querido, eu peço pela Tua misericórdia, Espírito Santo, por favor. Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso consolador, Santo Espírito. Não nos deixa, Senhor, fraquejar. Não nos deixa, Santo Espírito, cair em tentação. Segura na nossa mão, Senhor. Reveste com sangue carmesim, ó Pai. Para que possamos trilhar o caminho estreito, ó Pai. Sabemos que os dias estão mudando, ó Pai. E a arca tem que ser construída, ó Pai. Como na época de Noé, Senhor. Nos ajude a construir a nossa arca, Pai. Construir para a eternidade, ó Pai. Para que possamos, Senhor, um dia, quando a trombeta tocar, ó, para brevemente, Senhor, possamos alcançar, Senhor, o desejo, Senhor, de estar na Tua presença, alcançar, Senhor, a plenitude, ó Pai, de estar na Tua presença, Senhor, vivendo em retidão contigo, Senhor, na eternidade, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, nos ajude, Pai amado, porque às vezes é difícil, Pai, permanecer na Tua presença, Pai. Mas eu peço, Pai, que olhe, Senhor, para o nosso coração, Pai.
por um desejo, ó Pai, de estarmos, de querermos estar reto na Tua presença, Pai. Sabemos que Tu não desistes, ó Pai, mas sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele não invade. Por isso eu peço, Pai, nos dê obediência. Obediência à Tua palavra, Pai. Que possa cair o mundo na nossa cabeça, Pai, mas que nós não afastamos da Tua presença, Senhor. Oh, Pai, eu clamo pela Tua misericórdia, Senhor. São dias difíceis, ó Pai. Sabemos que a luta é constante, ó Pai. Oh, Pai, são batalhas da mente, são tantas coisas que o inimigo coloca na nossa presença, ó Pai, para sairmos, Senhor, da Tua presença. Mas não permita, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Pai amado, eu te agradeço por mais este culto, Pai. E, Pai querido, eu convido o Teu Santo Espírito para vir habitar em nós. E que esses dias, ó Pai, que a gente possa estar continuamente na Tua presença, Pai. Não desviando nem um só momento. Eu te agradeço, Senhor. E o Espírito Santo vai de encontro a todos aqueles, ó Pai, os nossos irmãos que não puderem estar aqui hoje, né, nesse culto, ó Pai. Que eles possam ser revestidos com sangue carmesim. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Toma para Jesus, amém.